Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram. Ai, gente, hoje tô toda descabelada. Ai, preciso da minha cabeleireira. Abre logo, gente. Bem, hoje eu vou estar falando aqui com vocês um tema, gente, que deu aí umas treta aqui em casa que vocês nem imaginam. Que uma pessoa me colocou lá uma pergunta no Telegram. Gente, coloca as perguntas aqui embaixo, vai, por favor, não me complique. Coloque as perguntas embaixo, por favor. Se você tiver alguma dúvida, tudo bem, pode me mandar também lá. Mas eu até prefiro, gente, que seja aqui embaixo, porque isso faz com que outras pessoas perguntem também. E o saber analítico, gente, é um saber em movimento, é um saber que a gente está sempre se questionando, sempre estudando. Eu sou uma pessoa que não paro de estudar, gente, estudo o tempo todo. Se Deus quiser, eu vou fazer meu doutorado em breve. E gente do céu, por favor, ajudem a tia a crescer. Coloca as perguntinhas embaixo, mete o dedão aí no seu like. Gente, dá um gostei aí pra tia. Custa nada. É o único preço que eu cobro de vocês aí, de vocês estarem fazendo uma pseudo-análise, né? Porque análise por vídeo, eu acho que não vamos chegar a tanto, né? Mas é uma maneira de vocês poderem me ajudar. E, gente, é como contribuição, porque vocês fazem umas perguntas que às vezes geram aí até um certo conflito aqui, gerou para mim, assim, muita pesquisa, voltar a, a entrar em contato com literatura que já faz tempo que eu não lia. Então, gente, by Regina Navarro, que é bem interessante, que ela tá bem inteirada quanto a essa questão que eu vou estar trazendo aqui, que foi o que gerou aí uma certa polêmica na minha casa, né? Marido com celular e coisa e tal, vamos ver que pergunta é. Gerou um certo conflito, né, gente? Mas foi muito, muito enriquecedor, porque levou a discussão para dentro de uma casa de uma psicanalista e a gente questionou ali, discutiu, brigou, ele foi pesquisar, eu fui pesquisar, nós fizemos uma encrenca aqui para poder apartar e lidar, né, e ver como que isso ressoa, né, na família, né, como isso ressoa pro outro, e eu achei bem interessante, porque assim, como ele leu também, gente, ó, ela permitiu que eu divulgasse essas informações, e, gente, isso gerou um crescimento no processo de comunicação, né, entre o casal, gerou comigo, inclusive. Vamos discutir sobre isso e vamos pensar assim, vamos colocar, né, nesse lugar tão complicado que é o lugar do outro, né? Nesse lugar que, na verdade, a gente subjuga, a gente coloca ali rédeas de preconceito, a gente meio que coloca uma barreira porque o diferente, né, incomoda muito o que é certinho, o que é igual. Então, isso me levou até formular isso, né? Tipo, por que que o diferente incomoda tanto o que é igual? Por que que a gente se comove tanto? Por que que a gente briga tanto? Por que que a gente reflete, a gente discute, se projeta inclusive na dor, né? No sentimento que isso causa quando você se coloca naquele lugar da pessoa, se projeta, né, no lugar do outro. Quando você constrói aí, a gente tem bases, gente, assim, é engraçado isso, né, que o ser humano, ele vai criando, né, a gente vai criando limitações de pensamentos, criando barreiras, né, e essas limitações de pensamentos, essas barreiras, faz com que a gente fique limitado numa expansão de consciência sobre tudo que está acontecendo de diferente no mundo, tudo que está acontecendo de diferente aí agora na sociedade, na cultura, esses movimentos diferentes aí de ver, por exemplo, o amor romântico de uma maneira completamente diferente do que a gente, como casal, vê o amor meio que hollywoodiano, né? Que é o amor
que as pessoas de casal vivem, né? Que é aquele amor, que é o amor da entrega, que é o amor do ciúme, que é o amor da posse. Isso fez a gente repensar tantas coisas, inclusive no nosso relacionamento, tipo, posse, me dá seu celular que eu quero ficar com o seu, e eu quero ver as mensagens do seu, você vai ver as mensagens do meu, e foda-se, e vamos ver o que vai... Gente, é um reboliço. Por quê? Faz com que cada um, catarticamente, para mim isso é uma coisa riquíssima, catarticamente um vomite no outro quais as angústias e os sentimentos negativos e quais são as sensações, as percepções que cada um manifesta na dor do medo, da perda, no medo de abandono, no medo da traição, no medo de você pensa diferente de mim, eu penso diferente de você, traz tantas questões e tantas possibilidades de projeções que beira a maluquice, entendeu? Beira a maluquice, beira porque assim, se projetar, mas se você ficar com uma outra pessoa e se eu ficar com outra, você vai se incomodar, o sentimento vai morrer. Então assim, chegou num nível de reflexão tão grande, tantos anos de casado, né? E a gente guardando às vezes algumas questões para debaixo do tapete, questões importantes até de serem discutidas no casamento, principalmente um casamento de longa data, um filho adolescente de 14, outro de 12, outro de 9, e tem coisas que a gente tem que tirar debaixo do tapete, varrer mesmo, gente, jogar no lixo, pegar o lixinho zoado, jogar fora e lembrar do que é importante, né? Lembrar o que realmente une os casais, entendeu? Será que o que une o casal é a fidelidade, é só ficar com uma pessoa? É lógico que o maior medo do ser humano, eu acho que é de qualquer ser humano mesmo, gente, é ser traído. Dependendo dos traços de caráter, então, a traição, ela é uma dor que causa até pânico, entendeu? O medo de ser abandonado, se você for um oral, tipo, a periquita da outra for mais gostosa, você vai largar pra ficar com ela. Então, assim, aparecem tantas coisas, mas tantas coisas com essa questão, que eu acho que é interessante a gente falar, porque, assim, discussão entre o casal, gente, uma discussão verdadeira e calorosa para pensar uma questão que é uma questão super importante. O que realmente é importante para cada um. Porque eu acho assim, a grande questão quando você está se relacionando é você saber respeitar o desejo do outro, é você saber respeitar os limites do outro e saber que cada um tem uma forma de ver e sentir o amor, que cada um tem uma forma de ver e sentir a invasão, a questão, a traição, essas coisas todas misturadas e a possibilidade, a imaginação, que é mais traição do que a própria imaginação pode criar, que eu acho assim, que o maior traidor mesmo do ser humano é a própria imaginação, que às vezes a pessoa não fez nada, você já fica imaginando 1.500 coisas, você, na verdade, a pessoa já traiu na sua própria, a pessoa, você, às vezes, quando você é uma pessoa muito ciumenta, você já criou tantas histórias na sua cabeça que aquela pessoa já te traiu milhares de vezes, mesmo sem ter traído nenhuma. Então, são tantas questões misturadas que eu acho que a gente tem que pensar, tirando um pouco do nosso véu, né, judaico-cristão que a gente tem, que a gente não pode deixar de negar, né, a sociedade ocidental é uma sociedade judaico-cristã. Então tem questões religiosas, tem questões morais, que levam a gente também a frear algumas questões aí dessa coisa de aceitação, de desejo, de projeção, de possibilidade dessa questão que essa pessoa me trouxe, que era tipo, você acredita no poliamor? Como que vocês enxergam, né, na psicanálise o poliamor? Cada psicanalista vai ter, gente, tem uma linha de raciocínio, de onde ela foi influenciada, onde a pessoa estudou, o que ela pensou. Então, assim, varia de psicanalista para psicanalista, entendeu? Então, assim, a gente não tem uma receitinha de bolo e nem não tem um compêndio, entendeu? Não tem um atlas de comportamento certo e errado, mas a gente
galga aí nossas questões nas linhas de estudo que a gente tem. A minha linha de estudo é uma linha freudiana, uma linha reichiana, ferenciana, é uma linha que vai para psicossomática, porque tem tudo a ver com a minha formação de base. Então, o que acontece? Quando você joga uma questão é uma questão que vai para ontoanálise, para filosofia, para sociologia, para o modo de pensar, né, para antropologia, é um modo de pensar a sociedade de uma maneira diferente, a partir de um viés que não seja só influenciado pelo nosso modo como pessoa de viver. Então, assim, eu tenho que separar o meu modo de ser e viver como pessoa comum, normal, do meu modo de ser e ver a mesma questão como psicanalista, como ver a mesma questão como um profissional, entendeu? Como ver a mesma questão com um olhar clínico e não com um olhar com um olhar, por exemplo, um olhar judaico-cristão, um olhar religioso, um olhar que vai me limitar aquele olhar a partir dos meus dogmas e dos meus costumes. Então, é uma questão de se pensar profundamente, é uma questão de se elaborar profundamente, mas é uma questão que a gente não pode colocar aí uma coraça, né, de caráter, aí vamos para o Reich, não podemos colocar uma coraça de caráter nessa questão e deixar que a coisa aconteça ali atrás dos bastidores, sem levantar a possibilidade de ver a questão com um olhar mais clínico, com um olhar mais sincero, com um olhar... Ai, gente, desculpa o barulho das mãos. Com um olhar mais voltado aí pro desejo do ser como um ser singular, como um ser particular, entendeu? Como um ser ali singular com as suas questões. Eu acho que a grande pegada aqui é permitir um respeito de um olhar singular para cada situação. E dependendo de como você manuseia e como você lida e primeiro com as suas questões, olha como é importante um psicanalista fazer análise, porque é na sua análise que você ter lá a tríade, né, o tripé da psicanálise é esse, né? É o psicanalista fazendo análise para poder atender e fazer supervisão. Porque olha só a carga emocional, por exemplo, que uma simples pergunta trouxe quando eu falei assim, eu vou fazer um vídeo sobre isso. E ele, pá, deixa eu ver seu celular. Entende? Então, quero ver. Então gente, o que uma simples pergunta pode mover? Então, olha como é importante um analista estar fazendo análise para poder conversar essas questões com o analista e levar, às vezes, questões dos pacientes para supervisão, para, em conjunto, nessa tríade, elaborar como a psicanálise. Por que a psicanálise ela não está tão elitizada hoje em dia, mas por que é difícil, às vezes, sustentar a psicanálise, porque é um pouquinho mais caro que algumas outras terapias? Porque olha, são 3 pessoas para atender uma. O analista se atendendo para poder apaziguar as questões que às vezes a questão do paciente traz e lhe desestrutura. O psicanalista levando a questão para supervisão quando a coisa fugiu, entendeu? Às vezes da linha de compreensão, ou mesmo levando para uma manutenção. Então, olha só, é um movimento de 3, né? É uma tríade. Então, assim, é difícil. Às vezes, né, quando a pessoa fala, mas por que é caro? Porque, assim, é difícil você fazer uma manutenção de uma coisa correta. Por isso que, muitas vezes, as coisas saem meia boca. Porque se você não seguir à risca essa questão, que são os primórdios, né, que são os princípios da psicanálise, que é você estar em análise, fazer supervisão para atender, fica complicado você segurar. Olha a encrenca que uma simples questão trouxe aqui para a família, né? Trouxe para o casal, um boom de reflexão que também acabou caindo na minha terapia também. Então, olha só, gente, como é importante, sim, estar pensando e refletindo questões que são super atuais, que estão rolando aí pra caramba, que as pessoas são as novas possibilidades de amor e relacionamento, que para muita gente, vai cair com uma coisa de preconceito, vai cair com uma coisa de
as pessoas vão pensam por si, isso é uma putaria, isso é aquela. Gente, pode ser, depende muito. Tem gente que faz putaria mesmo sendo religioso, que faz escondido, vive triângulo, quarteto e putaria, e coisa e tal, vai comer puta, Meu, tem gente que faz tanta coisa já escondido e a clínica analítica mostra muito isso. O que mais tem, gente, é caso de não existe uma monogamia legal na sociedade, assim, que é o que é ditado aí pelo social, pela nossa religião judaico-cristã, mas o que mais acontece mesmo é a hipocrisia que rola e a gente eticamente não podemos falar, mas assim, se fosse colocar estatisticamente, entre homens e mulheres, traição, por exemplo, é uma coisa que está ali igualado. O homem e a mulher estão tete a tete, entendeu? E as pessoas sempre tendem a julgar, não, o homem trai mais. O homem, ele tem mais testosterona, então assim, ele tem muito mais ímpeto para atrair. A mulher, ela não trai pela questão sexual só. A mulher às vezes trai porque ela precisa ela precisa se sentir amada, se sentir desejada, às vezes já no relacionamento não tá rolando, às vezes tem alguma falha no relacionamento que ela consegue encontrar na outra pessoa, no olhar, às vezes pode ser no sexo mesmo, às vezes o sexo é falho, tá faltando alguma coisa e ela vai buscar para completar aquilo, para não largar o relacionamento. O homem trai por outros motivos e pode ser por esses motivos também. Só que a grande questão é que as pessoas muitas vezes já estão vivendo essa coisa aí do poliamor, mas vão ditar assim, não por esse poliamor que é a questão mesmo que eles acordam aquilo, entendeu? Mas estão vivendo um poliamor clandestino e acham que tem uma moral para poder julgar e ver as ações dos outros. Isso sim é feio, porque se você vive uma relação que não é monogâmica, né, mas que para você é monogâmico, né, assim, você exige do outro que seja monogâmico, mas você vive aí a poligamia, né, não casou, mas está vivendo uma situação, às vezes, extraconjugal, e a pessoa vai lá e cobra do outro uma posição de fidelidade. E mostra para a sociedade, coisa e tal, numa hipocrisia tão feia que é ridículo. Agora, se você é uma pessoa certinha, religiosa, que segue tudo bonitinho, que faz isso e que tem lá a sua opinião sobre isso, que tem o seu preconceito, que foi criado por dogmas, que não quer quebrar paradigmas e coisa e tal, também tem que ser respeitado, porque assim, é a maneira pela qual o seu desenvolvimento se deu. Mas se você tem uma abertura para uma expansão de consciência, a ponto de você se pensar, repensar e pensar a sociedade de uma maneira geral como uma fonte de crescimento e de autoconhecimento e de expansão mesmo de nível de consciência, você vai se permitir ir alhures daquilo que você até agora pensou. Fica a dica aí.